pastor Nelson, mas nós estamos na quaresma? Como assim cantar música de ressurreição se nós estamos na quaresma? Claro, a gente está na quaresma com preparação para a Páscoa, mas Jesus já ressuscitou. Essa canção, o hino 41 do Inário Evangélico, que nós acabamos de cantar, o hino 41, ele é uma tradição antiga, a letra dele é uma tradição antiga, foi refeito, foi remontado por Charles Wesley, né, no século XVIII, mas ela é muito mais antiga, da tradição dos primeiros séculos cristãos. A gente está se preparando para a Páscoa, mas a gente já sabe, Jesus já ressuscitou e continua vivo e reina para sempre. E hoje nós vamos estar fazendo o nosso primeiro estudo sobre Páscoa. Então, na verdade, eu gosto muito desse hino 41, não só porque é da tradição metodista, mas principalmente porque resgata e restaura e faz um resumão da nossa fé a respeito do que seja Páscoa. Então, assim, tu já tem na tua casa, no Inário Evangélico, número 41, o hino número 41, tu já tem na tua casa o resumo do real significado da Páscoa. E hoje, nesse nosso primeiro estudo, nós temos estudos preparados com estudos do bispo Paulo Lockman, do bispo estudos do professor Tércio, que são grandes homens de Deus, grandes teólogos do Brasil. Mas hoje eu montei, espero que vocês gostem, eu montei um resumão para a gente já pegar o todo. E a partir desse resumão, a gente vai estar fazendo os outros estudos nos outros domingos. Até a pastora Keila também vai estar participando. Ela que é coordenadora da educação cristã, mas ela vai estar junto também dando aula, não apenas coordenando. Então hoje eu fiz esse resumão para compartilhar com vocês. Para ti que é da Igreja Metodista em Constantina, Canhada Funda e São José, já coloquei o resumão como PDF no grupo Família Metodista. E se tu não é dessa igreja, mas gostaria de receber o resumão, então pede para mim inbox que eu mando para ti pelo WhatsApp, tá bom? Manda o teu número do WhatsApp e eu mando para ti o resumão inbox, tá bom? Amém? Muito bem, vamos começar com uma oração. Olha, já estamos com pega um caderno, tá? Esse meu bloquinho de nota aqui, que eu uso para anotar os pedidos de oração e anotar. Esse bloquinho de nota ele é meio pequenininho para o que vai. Pega um caderno aí, pega também a tua Bíblia e vamos começar a nossa escola dominical nesse dia 27 de fevereiro de 2021, primeiro estudo especial sobre o tema Páscoa, nesse período em que a gente está celebrando, se preparando para a Páscoa, o período que a gente chama de Quaresma. Bem-vindos a todos e a todos, bem-vindo para a família Stirmer, que está aí. Tem mais tantas outras pessoas que não estão aparecendo o nome. Para a família Verhausen, Casarotto, bem-vindos, bem-vindas. Todo mundo aí que está aí participando junto. Eu acho que a irmã Ivete que está aí, eu não sei, mas tem bastante gente participando junto conosco. Bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Pega tua Bíblia, pega o teu caderninho para anotar. E pessoal, como nós estamos pelo Facebook Live, a forma de tu interagir comigo é colocando que nem o pessoal está mandando paz do Senhor, está mandando bom dia. A forma de interagir é através dos comentários. Então, qualquer dúvida, também exemplo, tal coisa, tem exemplo. Então, pergunte, certo? Eu vou responder todas as perguntas que forem colocadas aqui, eu vou estar respondendo nos comentários. E então, pergunte já agora, para a gente poder, a tua pergunta aparecer, ou também até isso, assim, alguma colocação, a família... já tem bastante gente aqui entrando, né? Coloca as perguntas por escrito aqui embaixo, tá bom? Aqui nos comentários. Até eu vou pedir para a pastora Keila, de vez em quando, dar uma espiada no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, Coração Aquecido, para ver se alguém do Coração Aquecido faz alguma pergunta pelo WhatsApp,
daí ela me repassa, certo? Mas faça a pergunta por aqui que eu vou estar respondendo. Ou também não só pergunta, mas um exemplo que tu vê, ou uma complementação a esse resumão. Vamos começar com uma oração? Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu poder, obrigado, Senhor, por essa manhã que tu nos concede, obrigado por poder estarmos juntos e juntas, Senhor, nesse momento tão importante para entender, Senhor, essa grande festa que estamos celebrando, nos preparando para realizar, que é a festa da Páscoa. Pai amado, em nome de Jesus, abre nosso entendimento para que a gente entenda o Espírito e vida a partir dessas Escrituras e que tudo isso, Senhor, que vamos ver hoje, Senhor, sirva para que a gente tenha uma real, uma verdadeira, uma profunda e feliz Páscoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, sem mais delongas, vamos para o estudo sobre a Páscoa, esse resumão que eu fiz. E eu comecei, o primeiro ponto de estudo, eu comecei assim sobre Páscoa, o que é e o que não é. Porque o pessoal, se tu entra na internet, tu vai ver um monte de coisa. Ai, não, porque é Páscoa, porque não sei o quê. Não, vamos ver o que é, o que não é, para deixar bem claro. E depois, sabendo o que é, o que não é, vamos estar estudando a Páscoa no Antigo Testamento, a Páscoa com Jesus, né, como Jesus celebrava a Páscoa no Novo Testamento, a Páscoa depois de Jesus, que é a Páscoa cristã. Então são esses três momentos que nós vamos ter, os dois momentos mais curtos e os três momentos, o terceiro momento um pouquinho mais longo. Então, Páscoa, o que é e o que não é. Páscoa não importa o que tu tenha visto no Facebook, no YouTube, não sei o que. A Páscoa não é uma festa folclórica de origem pagã. Não é. Páscoa não é de origem pagã. O que acontece é que tem elementos pagãos que foram acrescentados na Páscoa, mas são festas diferentes. O que é pagão, o que é de origem pagã, é uma festa que os povos antigos, principalmente da região que hoje a gente chama de Europa, na época não se chamava de Europa, os povos antigos festejavam a fertilidade e a primavera. Então, durante a primavera, eles festejavam, eles faziam festivais, eles faziam festas religiosas para aquela entidade que eles achavam que era a deusa da fertilidade. Para os saxões, para o povo chamado saxão, essa deusa da fertilidade se chamava Easter, se escreve Easter. E para os germânicos, que era um povo bem grande, era chamado de Oastra. A mesma deusa com nomes diferentes, e eu pergunto para vocês qual era o animal que representava essa deusa pagã da fertilidade? Tcharanã, a lebre, né? Então, a Páscoa no hemisfério norte, ela cai bem no período da primavera. No hemisfério norte, a Páscoa cai no período da primavera. Então, tem essa coincidência de datas. Não é que a Páscoa seja pagã. Acontece que, enquanto os cristãos e os judeus celebram a Páscoa, no mesmo período, os povos de origem saxônico, germânico e eslavo fazem os festivais da primavera. Essa é a coincidência de datas. Então, o que aconteceu? Quando o cristianismo chegou na Europa e apresentou a Páscoa, não se chamava Europa, né? Quando o cristianismo chegou na região da Saxônia, da Germânia, das regiões eslavas, né? Onde hoje nós chamamos de Europa, quando o cristianismo chegou lá na Idade Média, no início da Idade Média, quando o cristianismo chegou lá, encontrou lá esse festival da primavera, essas festas para a deusa Easter e para a deusa Oastra, lá naquele povo. Só que enquanto os cristãos e os judeus estavam comemorando, os judeus não, mas os cristãos estavam comemorando a Páscoa, né, os judeus ficaram bem depois, naquela região. Enquanto os cristãos estavam celebrando a Páscoa, ao mesmo tempo que os judeus, né, estavam celebrando a Páscoa, aquele povo estava festejando a deusa da fertilidade. E aquele povo, vendo os cristãos festejar a Páscoa, pensaram, olha, esses estrangeiros aí também estão celebrando, pensavam que também estavam celebrando
a deusa Íster, ou a deusa Oastra, né, que era representado por uma lebre. O que aconteceu também é que era uma característica, daí agora falando não mais, a gente tem que sempre, do ponto de vista histórico, a gente tem que fazer diferença entre a igreja primitiva e o cristianismo católico romano, porque o cristianismo católico romano é diferente da igreja primitiva. O cristianismo católico, ele era uma religião de Estado que começou no século V. A gente já falou sobre isso em outros estudos. E o cristianismo primitivo é aquele cristianismo da tradição dos apóstolos que veio até o momento em que o cristianismo se tornou uma religião de Estado. E a característica dessa religião de Estado, eu estou falando naquela época, era absorver as culturas em volta, porque era uma estratégia militar para domínio de território. Então, assim, o próprio cristianismo católico daquela época absorveu e colocou elementos daquele povo, coelho e ovo. A gente vai falar também como forma de dominar, absorveu e criou essa aqui. Então, quando começou essa história de como é que é, de coelho, de não sei o que lá na Páscoa. Quando é que começou? Começou lá pelo século VIII em diante, lá, um pouco antes, lá pelo século VI, né, quando o cristianismo católico assumiu a região onde hoje é a Europa, naquela época se chamava Saxônia, Germânia e as regiões eslavas. Tá? Daí que vem essa confusão, essa miscigenação. Não é que a Páscoa seja pagã, ela não é pagã, mas ela se misturou com o paganismo nesse período, certo? E com o passar do tempo foi para lá. Mas então, para saber. Então, quando perguntarem assim, o que o coelhinho tem a ver com a Páscoa cristã? A resposta é bem simples: nada, nada. Não tem nada a ver. Coelho não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa cristã. E ovo. Ovo é comida, não tem nada a ver. Pintar ovos também era um costume que tinha os povos eslavos, tinham um costume, inclusive, eu sou de origem polonesa, os poloneses são de origem eslava. Os povos eslavos, eles tinham o costume de pintar ovos, e quando eles se cristianizaram, eles continuaram pintando ovos, mas daí usando os ovos como presente de Páscoa. Ovos pintados como presente de Páscoa. Mas é uma coisa bem depois, não era da tradição de Páscoa. Qual é, então? Estou vendo que o Ângelo está aqui, e daí eu já vou perguntar para o Ângelo, porque o Ângelo é esperto. Eu vou esperar o Ângelo responder. Então, se o coelho não tem nada a ver com Páscoa, qual seria o animal que poderia ser usado como símbolo da Páscoa? Coelho já se sabe que não, né? Então, qual o animal? Quem é que sabe? Eu estou jogando a dica para... Se ninguém respondeu, responde. Tá, a pastora Keila está dizendo que se ninguém responder, ela vai responder, mas vamos dar uma chance para ti. Escreve, então, se o coelho não tem nada a ver com Páscoa, foi uma coisa que vem bem depois que foi inserida, então o que teria a ver com Páscoa? Né? Quem é que arrisca escrever? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Ninguém arrisca. Ninguém está arriscando nada hoje. Gente, a ovelha ou o cordeiro, isso, né? A pastora Keila colocou ali, a ovelha ou o cordeiro. O cordeiro, um animal símbolo da Páscoa, o cordeiro, isso. O animal símbolo da Páscoa é o cordeiro, não é a lebre, não é o coelho, que era símbolo a lebre e o coelho era símbolo da fertilidade para os povos germânicos saxônicos. Também os ovos pintados na festa da primavera, típico da cultura eslava, como os poloneses, né? Foram incorporados pela proximidade da data. Então, assim, os eslavos continuaram pintando ovos para dar presente de Páscoa, né? Porque eles já tinham esse costume de, na primavera, pintar ovos. Cordeiro, irmã Rosane, certo, né? Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, o animal que poderia representar, depois eu vou colocar para vocês o cordeirinho da Páscoa, né? Para as crianças, né? A gente pode ensinar para as crianças sobre o cordeirinho da Páscoa. Então, a Páscoa cristã não tem nada a ver, a Páscoa cristã não tem nada a ver com os saxãos, não tem nada a ver com os germânicos, não tem nada a ver com os eslavos. Ela tem origem no Pessach hebraico. Se escreve P-E-S-A-C-H e se lê Pessach, né? Faz um com o CH se faz um no final. Pessach. O Pessach hebraico que celebrava ainda hoje, né, os judeus ainda fazem isso, celebrava a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Então, essa é a origem da data da Páscoa. Só que Jesus, o nosso Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus vivo, ele foi sacrificado na cruz e morreu justamente durante a festa do Pêssar. Então, assim que é a coincidência de datas. Então, assim, foi justamente durante a festa do Pêssar, né, em torno do ano 33, 34, a gente não sabe bem certinho o ano, mas foi durante a festa do ano do Pêssar que foi criado, que Jesus morreu na cruz e 3 dias depois ressuscitou durante a festa do Pêssar. Então, essa é a coincidência de data e essa é a origem. E a maioria dos primeiros discípulos de Jesus, eles eram judeus. Havia alguns que não eram, mas poucos, a maioria dos primeiros discípulos de Jesus, os primeiros discípulos não são só 12, tá, gente? Em torno de 300 desses, né? E a maioria, quase a maioria, eram judeus. Então, o costume do Pêssar, que o próprio Jesus também celebrava o Pêssar, a gente vai ver isso, né, no estudo de hoje, ele continuou, os discípulos continuaram celebrando o Pêssar, só que agora com um novo enfoque. Em vez de eles se lembrarem da libertação do povo hebreu do Egito, como é no Pêssar judaico, eles começaram, através de Moisés, eles começaram a ver a festa da Páscoa como sendo a libertação de toda a humanidade da morte eterna por meio de Jesus. Então, mudou o sentido da Páscoa. Então, a primeira Páscoa era a lembrança da libertação dos hebreus para o povo de Deus, do Egito, né? Dos hebreus do Egito. E depois disso, a libertação do povo hebreu do Egito e depois, sim, a libertação de toda a humanidade da morte eterna por meio de Jesus, que é a nossa Páscoa de hoje. Então, a Páscoa celebra a libertação do ser humano, da humanidade, do pecado, da morte, do inferno, através do sacrifício de Jesus Cristo e através da sua ressurreição. É isso que nós celebramos na Páscoa. E por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus, como bem falou a pastora Keila ali escreveu, Jesus é o Cordeiro de Deus. Essa referência que a pastora Keila está colocando aí para vocês, né, Êxodo 12, a gente já vai ver no próximo slide. Quem tem o PDF que eu mandei, já está acompanhando, já tem essas referências e outras que nós vamos passar. Então, assim, a Páscoa aconteceu, a morte e ressurreição de Jesus aconteceu durante a Páscoa, e Jesus, e nós cristãos e cristãs, celebramos Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, cristãos, celebramos Jesus como o Cordeiro que venceu a morte. Como está no livro de Apocalipse, né? O Cordeiro sentado no trono recebe adoração. É isso que é a festa da Páscoa. Ok? Dúvidas, comentários, coloquem aqui embaixo. Pastora Keila, não quer pegar o tablet para abrir os slides para estar acompanhando? Mas vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a primeira Páscoa. A primeira Páscoa. E é essa referência. Pastor, o que o peixe tem a ver com a Sexta-feira Santa? É pela tradição bíblica? Não pode comer carne? Ok. Seria bom colocar essa pergunta depois, até eu não coloquei. Peixe não tem nada a ver com Sexta-feira Santa. Não tem nada. É um costume que iniciou no final da Idade Média, no início da Idade
quase no período das navegações já, quase no período das navegações, faz bem pouco tempo, e é um costume católico, não tem nada a ver com... o pessoal comia na Páscoa, como a gente vai ver, se comia na sexta-feira de Páscoa, né? Iniciava o Shabaton de Pessah, se fazia o que se comia era... Durante toda a semana se comia pão asmo com ervas amargas, e no Shabaton se comia um churrasco de ovelha, um churrasco de carneiro. Né? Por isso que eu digo que os cristãos são gaúchos, porque gostam de churrasco de ovelha. Então, assim, esse costume de comer peixe foi um costume da Idade Média, da Alta Idade Média, quase chegando no período no início da Idade Moderna, em que os católicos tinham também chegar numa região em que existia a adoração a um deus chamado Dagon, e o festival de Dagon era com um banquete com peixe. E coincidia esse período justamente desse festival de Dagon, com um monte de peixe e tal, coincidia com a Sexta-feira da Paixão. E daí também, mais uma vez, a Igreja Católica fez esse sincretismo, absorveu esse costume dos adoradores de Dagon. Agora, a questão também uma questão econômica, porque naquela época estavam com baixa venda de peixes, o peixe estava muito caro, então a forma de promover a venda de peixes também foi associar o peixe com uma festa religiosa para conseguir vender o peixe, literalmente, né, para vender o seu peixe. Mas isso aqui é bem recente, assim, na final da Idade Média que veio esse costume, e é um costume que não... E por que mas os luteranos não fazem isso? Fazem, e os anglicanos também, mas os luteranos e os anglicanos, eles saíram da Igreja Católica, então eles têm eles levaram alguns costumes, mas não é um costume cristão em si, é um costume católico, certo? É errado, é pecado comer peixe? Não, não é pecado, pode comer peixe. Mas essa história de não comer carne é o contrário do que a Bíblia diz. Nós vamos ver que a Bíblia manda a gente comer churrasco. Né? Mas, então, só para esclarecer, não tem nada a ver com a Páscoa. Vamos para a Bíblia, então, gente. Na Bíblia não tem nada sobre peixe. Né? Na Bíblia não tem nada sobre peixe. A única coisa que cita no Antigo Testamento é os adoradores de Dagon. E o festival de Dagon era com peixe. Só isso. Então, assim, Páscoa e peixe não tem nada a ver. Assim como Páscoa com coelho não tem nada a ver. Páscoa com ovos não tem nada a ver também. Né? Não é que não tem nada a ver. O povo comia ovos na Páscoa. Mas normal, não faziam essa história de pintar ovo e usar o ovo como presente é uma coisa que os cristãos aprenderam com os eslavos. Coelho tem a ver com a deusa pagã Easter, e peixe tem a ver com o deus pagão Dagon. Não tem nada a ver com Páscoa. São costumes estranhos que entraram, certo? Então, respondida essa pergunta, vamos para a Bíblia. Primeira Páscoa. Então, primeiro a gente tem que entender, a palavra Páscoa é uma tradução para Pessah. É uma tradução da palavra Pessah. É uma palavra hebraica antiga, que tem vários significados. Até eu só conhecia um significado, que é o significado de Páscoa como sendo passagem. Mas, na verdade, depois, lá na FATEL, eu tive contato com estudo de hebraico, e li outros estudos de hebraico. Na verdade, é bem mais profundo, é bem interessante a palavra Pessah. A palavra Pessah quer dizer também manquejar, ou seja, sabe, a pessoa que caminha mal, mas ao mesmo tempo significa pular sobre, ou atravessar, passar além. Bem interessante, é como assim, um povo que não tem força para caminhar, porque manqueja, mas alguém estende a mão e faz a pessoa dar um salto por cima. É uma palavra muito interessante, muito interessante. A palavra dizendo assim, pela própria força, a pessoa pensa, certo? Anotem aí como a dica que o Ângelo
Tá dando... Peraí, é Pessah. Isso. Assim se escreve. Anotem a dica aí, Du. Então, tá no PDF de vocês, certo? Então, assim, a palavra Pessah é atravessar. Então, é muito mais do que só passagem. É algo que diz assim, a pessoa por si mesma não consegue passar porque ela está manca. Mas alguém dá a mão para ela e dá um puxão e a pessoa dá um salto por cima do obstáculo. Por isso, lembra que Deus, no livro de Êxodo, vocês devem lembrar alguma vez que Deus diz assim, que eu vos tirei com mão forte do Egito. Exatamente, ele pega a mão e puxa, mão forte. Né? Ele tirou do Egito de uma maneira surpreendente. Então, o Pessah quer dizer isso. Tirar alguém da situação de manquejar e levar ela a pular. Bem interessante esse vocábulo. No livro de Êxodo, nós temos a descrição da primeira Páscoa. Aliás, todo o capítulo 12 e em diante tem várias coisas, mas a gente vai pegar aqui para nossa leitura de hoje, só para a gente não... Mas vocês vão ler em casa, vocês leem todo o capítulo 12 de Êxodo. Vamos lá, Êxodo, peraí, eu já tinha deixado marcado aqui. Êxodo, capítulo 12, eu vou fazer a leitura do versículo 21 ao versículo 27. Antes disso, Deus está explicando para Moisés o que é a Páscoa. E aqui nesse versículo é Moisés explicando para o povo o que é a Páscoa. Muito bem. Versículo 21. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhando no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Falei esses dias, né, que esse foi a primeira quarentena, né, na história. Foi quando, aliás, a primeira quarentena foi as pessoas dentro da arca, a família de Noé dentro da arca. A segunda quarentena é o povo de Israel fechado nas portas. Mas vamos lá. Sangue que estiver nas portas, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as obreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, por isso, por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Ou seja, quando vocês chegarem na terra prometida, é para continuar fazendo isso. Quando os vossos filhos, aqui está falando filhos pequenos, quando as crianças, será que criança pode participar da ceia? Aqui está mandando as crianças participar da ceia. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Responderei, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou-as nas nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, Arão, assim fizeram. Então, Deus explicou para Moisés sobre o que seria a Páscoa, que o sangue seria o sinal da aliança com ele, e aonde tivesse o sangue do cordeiro, o espírito da morte não passaria e eles seriam libertos. E era para eles celebrarem a Páscoa e explicar, não só os anciãos eram para explicar para as crianças, olha, o que é. E essa tradição continua até hoje. Hoje mesmo, no tempo de hoje, nos judeus, os mais velhos chamam as crianças e as crianças perguntam, né? O que é que tu está fazendo, vô? E daí, não, isso que a gente está fazendo é a Páscoa. Senta, para tudo e conta toda a história. E essa tradição continuou. Então, assim, vocês leem todo o livro de Êxodo, todo o capítulo 12, com todas as explicações, mas só para a gente ver. A festa de Pessah, que foi instituída por Deus, é Deus que diz, essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa, esse é o momento em que eu vou passar vocês da escravidão para a liberdade com minha mão forte. Essa é a Páscoa. Vocês vão fazer assim. Relembra os dias antes da libertação. Então, assim, o que a Páscoa celebra? O Pessah celebra. Relembra os dias antes da libertação, a penúria no deserto, por isso eles comem pão asmo e ervas amargas, a restauração do povo com a libertação e a posse da terra prometida, por isso eles fazem um churrasco com o cordeiro. É de profundo caráter religioso, em que os mais velhos ensinam as escrituras para as crianças, e toda a família ora junto agradecendo.
Então, assim, é uma festa muito importante da reunião da família. Para mim, sou de origem polonesa e eu sinto falta disso, tanto no Natal quanto na Páscoa. Mas a Páscoa, sim, era muito, muito forte essa tradição de reunir a família, do mais velho da casa ler a Bíblia. Isso aqui era muito importante, eu sinto falta disso. Né? Estou na missão há tanto tempo, longe da família, e eu não consigo muitas vezes viver essa tradição, mas é uma tradição muito bonita. No Pêssego se faz duas grandes assembleias. Ah, não tem essa história de cultos na Bíblia. Tem sim. A gente cristão, religião a gente faz em casa, não precisa de igreja. Não, precisa sim. No Pêssego tinha duas grandes assembleias, eram cultos importantes, né? No início do período do Pêssego e no final, então eram dois. Então, durante esse período, se come pão asmos e ervas amargas. No dia da grande festa, chamada Shabbaton Pesach, Shabbaton quer dizer grande feriado. Né? Shabbat quer dizer feriado, né? Não quer dizer sétimo dia. As pessoas pensam que Shabbat quer dizer sétimo dia, Shabbat quer dizer feriado. Né? Shabbaton Pesach quer dizer grande festa da Páscoa. Culmina-se com a grande ceia, com o cordeiro assado e a cerimônia do Hamatzot, que é, então, primeiro se come o cordeiro, isso e aquilo, e daí vem a cerimônia do Hamatzot. O que é a cerimônia do Hamatzot? A cerimônia do Hamatzot é do partir do pão. Se pega, o mais velho da casa pega o pão, parte o pão e distribui. Isso também tem na cultura eslava dos poloneses, também é passado isso. E as taças do suco da videira, que não é uma taça, mas são três. Eu não sei exatamente, eu não sou judeu, então eu não sei bem isso, mas isso faz parte. Então, a ceia do Senhor que a gente faz todo mês na igreja metodista e nas igrejas evangélicas, a maioria são feitas mensalmente, tem outros que são feitos semanalmente, né? Mas é uma parte do Seder de Pesach, da ceia pascal. A ceia pascal termina com o partir do pão e com a última taça. Foi o que Jesus fez e Jesus mandou que a gente continuasse fazendo como cerimônia. Então, eu estou mostrando para vocês como é que é o Pessach judaico. Agora, vamos ver o que é. Estou aqui acompanhando. E até agora, pessoal, alguma dúvida? Quando o pessoal não faz muito comentário, eu fico pensando se é tudo... Estou chovendo no molhado. Agora, contando a relação de Jesus, a gente não chegou ainda na nossa Páscoa. A nossa Páscoa é a Páscoa cristã. Nós não chegamos ainda a falar da nossa Páscoa cristã. A gente vai falar isso depois. Agora a gente está falando sobre a relação de Jesus com a Páscoa. Pergunto para vocês, qual era a etnia de Jesus? Onde Jesus nasceu? Qual era a cultura de Jesus? Por exemplo, eu sou polonês. Aqui em Constantina, em Canhada Funda, em São José, tem muito alemão, tem muito italiano. Qual era a etnia de Jesus? Alguém sabe me responder? Porque assim, eu como etnia polonesa, eu sigo um monte de costume polonês. Sinto falta até de alguns costumes poloneses. Quem tem a etnia italiana tem uns quantos costumes italianos, né? Quem tem a etnia alemã tem uns quantos costumes alemão. Qual era a etnia de Jesus? Qual era o costume de Jesus? Alguém se arrisca a responder? Então vamos pedir para a pastora Keila responder então. Jesus nasceu em Belém. Corretíssimo, Ângelo. Jesus nasceu em Belém. E Belém fica aonde? Belém fica... Qual é o povo? Né? Por exemplo, eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre fica no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Brasil. Né? E eu sou de origem polonesa, então a minha etnia é polonesa. Belém fica aonde? Não é lá no norte do Brasil, né? Pará, não. Belém fica na Palestina. Então, Jesus, ele nasceu dentro da cultura judaica.
Jesus, assim como eu sou de tradição polonesa, assim como o Ângelo Stirner é de tradição alemã, assim como vou pegar aqui quem é que está aqui, que hoje tem bastante alemão hoje, né? Assim como tem bastante também italiano, né? Nasceu como na tradição italiana, Jesus nasceu na cultura judaica, na cultura hebraica, certo? Então, e os pais de Jesus, eles eram judeus muito piedosos, eles eram realmente pessoas que praticavam a fé judaica, que praticavam os ritos. José e Maria, pais de Jesus, eram judeus piedosos e cumpriam todos os ritos e tradições dos hebreus. Eles não deixavam nenhum longe. Era costume levar toda a família, o casal, Jesus e seus irmãos e irmãs. Eu já falei outra vez, acho que foi no estudo sobre o nascimento do Messias, que Jesus tinha irmãos e irmãs. E era costume para Jesus, para José e Maria, levar Jesus e seus irmãos e irmãs para celebrar o Pêssar e fazer tudo de acordo com a tradição. Então Jesus cresceu desde criança indo na festa do Pêssar. Ok, só que se tu pegar os evangelhos, tu vai ver por 3 vezes em cada evangelho, Jesus levando os discípulos para celebrar a Páscoa com eles. Então, durante todo o seu ministério terreno, Jesus continuou celebrando o Pêssar com os seus discípulos, escolhendo sempre um local onde pudesse celebrar todos os ritos com os seus discípulos e com os familiares dos discípulos. Não é que Jesus estava longe de casa, mas as famílias dos discípulos participavam junto. No entanto, então assim, Jesus ele participava da Páscoa. No entanto, Jesus ele sabia o significado real, né? Que ele era o cordeiro, que era o do cordeiro imolado, era o sacrifício que ele próprio ia realizar. Ele não tinha ainda realizado, né? Ele estava no ministério terreno dele, embora seus discípulos não soubessem. Os discípulos não sabiam, participavam da Páscoa e nem sabiam o que era. E Jesus sabia. Então, na última Páscoa de Jesus com seus discípulos, ele no primeiro ano ele fez, no segundo ano ele fez, mas no terceiro ano ele fez, no último, que foi a última Páscoa, ele preparou um Pêssar muito especial, em que revelou o real sentido da festa da Páscoa pela primeira vez. Primeira vez na história que o povo ficou sabendo o que significava a Páscoa. Moisés não sabia, o povo do Êxodo não sabia, o povo dos livros históricos, crônicas, reis, não sabiam, os profetas não sabiam, e aqueles discípulos de Jesus ficaram sabendo da própria boca de Jesus o que significa a Páscoa. Vamos pegar... é tanta coisa. Vocês anotem aí, porque eu não tenho como mostrar tudo isso para vocês, mas assim, Mateus no capítulo 26, do versículo 17 até o 30. Mateus 26, do 17 ao 30. Lucas 22, do 14 ao 22. E João, capítulo 13, do 1 ao 14. Jesus revela qual é o sentido da Páscoa pela primeira vez. Então, eu vou pegar aqui Mateus. Mateus 26. Vou pegar Mateus e mostrar Jesus explicando o que é a Páscoa. Então, assim, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, que é o Pêssar, né? Vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram, porque todos os anos, né, Jesus fazia, então os discípulos vieram e perguntaram, onde queres que te façamos o preparativo para comeres a Páscoa? Eles disseram, a Páscoa se come em família, mas o obreiro, Jesus era um obreiro, estava sempre viajando, estava longe da família. Então os discípulos dele disseram, Jesus era o pastor deles, né, era o mestre deles. Então, como é que nós vamos celebrar a Páscoa, Jesus? Como é que tu quer? Tu está longe da tua família? Vamos celebrar a Páscoa como? E ele lhe respondeu, ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe,
o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, tem até Lucas, ele fala com mais detalhes essa passagem. Vamos pular lá para o versículo 26. Enquanto comiam, o quê? Comiam o cordeiro, estavam comendo cordeiro. Daí, de repente, Jesus começou a se comportar diferente. Comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Olha, hoje se diz, né? Explodiu a cabeça, né? Os discípulos pararam para pensar. A gente faz isso desde criança, de partir o pão, e nunca parei para pensar que isso é o corpo de Cristo. E Jesus disse: olha, isso é o meu corpo. Ele está mostrando o que celebra na Páscoa. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos e disse: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Pá, explodiu o cérebro, explodiu a cabeça dos discípulos pela primeira vez. Eles passaram bebendo o cálice na Páscoa, pensando que era o símbolo do cordeiro pascal, do sangue do cordeiro que era passado no umbral da porta. E Jesus diz: não, não é o cordeiro passado no umbral da porta, o sangue do cordeiro, mas é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. E esse é o sangue da aliança. O sangue da aliança não é do cordeiro que passa no umbral da porta. O sangue da aliança é o sangue de Jesus. E daí ele fala assim: para a remissão dos pecados, essa aliança. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de viver de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha um monte de oração que levava os seus discípulos. Aqui em Constantina, Canhada da Fonte de São José, a gente ainda não encontrou um monte de oração para fazer isso, mas Jesus tinha esse costume. Então eles foram para o monte que eles estavam acostumados cantando hinos, né? Mas esse é o sentido da Páscoa. No Lucas 22, 14 a 22, até eu devia ter escolhido Lucas, porque como Lucas era médico, ele explica com tanto detalhe as coisas. Lucas 22, 14 a 22, chegou. Olha só, versículo 14 de Lucas 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus discípulos, os seus apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente conviver convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Ele já começa explicando tudo. Olha, essa Páscoa. No primeiro ano que eu comi a Páscoa com vocês foi legal? Foi. Segundo ano foi bênção. Mas essa Páscoa é importante, porque logo em seguida ela vai se cumprir na minha vida. Eu vou estar vivendo. Pois vos digo que nunca mais comerei até ela se cumprir no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Fruto da videira não é vinho. Não, lembrem-se que na Páscoa era a festa dos pães ázimos, não se comia nada que era fermentado. Então, Jesus tomava vinho, tomava, né? Mas não na Páscoa. Na Páscoa é coisa que não é fermentada, então é fruto da videira, né? No grego aparece bem essa diferença. No português não se nota a diferença, porque no grego vinho é oinos. E aqui Jesus não usa o termo oinos, Jesus usa suco, o termo suco da uva, né? Não mais, então, tá certo as igrejas, como a igreja metodista, que usa suco de uva na ceia. Na ceia se usa suco de uva, né? Foi uma coisa que é certa. E daí assim, a ceia do Senhor, e tomando pão. João, capítulo 13, do versículo 1 ao 14, Jesus já fez a ceia, e daí ele passa a lavar os pés, e sinal que é o sentido, qual é a função da igreja. É fantástico a festa da Páscoa. Vale a pena. Para ti que tem o PDF, não deixa, pega e leia todos os versículos que estão ali indicados. Jesus ensinou, então, o verdadeiro significado da Páscoa, a aliança da humanidade com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
A ceia pascal mudou de significado. O pão representa o corpo de Cristo e o cálice representa seu sangue derramado pelo perdão dos pecados. Ou seja, toda vez, o irmão Jair, que está aí participando conosco do estudo, lá em Cachoeira do Sul, a gente fez, né, uma ceia pascal bem de acordo com a Bíblia. Lembra, irmão Jair? Foi uma choradeira, né? Foi muito bonito. E também, eu acho que o pessoal de Santa Rosa não está aí, né? Também a gente fez. Infelizmente, ano passado, não pudemos, por causa da pandemia. Talvez esse ano, talvez também a gente não possa, vamos ver. Mas a gente faz realmente de acordo com a Bíblia. O realmente significado da Páscoa é a aliança do ser humano com Deus. A Páscoa celebra isso. E a Páscoa está profundamente ligada à ceia do Senhor. Eu costumo dizer, e assim, às vezes eu pergunto assim, quantas vezes a gente celebra a Páscoa? O pessoal vai dizer uma vez por ano. E eu brinco, na verdade, a gente celebra a Páscoa pelo menos 13 vezes por ano. Como assim, pastor? É que a gente tem esse costume de fazer a ceia do Senhor uma vez por mês, né? Então são 12 meses, 12 ceias. E mais a festa da Páscoa mesmo, 13 vezes. Então, porque a ceia do Senhor é uma renovação da aliança pascal. Então, toda vez que tu for participar da ceia do Senhor, tu está celebrando a Páscoa de Jesus. A gente está lembrando. E é importante, que bom que não é só uma vez por ano, né? Para a gente renovar essa aliança todo mês. Então, essa Jesus, ele não só ele concordava com a Páscoa, praticava a Páscoa, mas Jesus, ele mostrou qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o único e verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Não tem outro sentido. Páscoa não tem outro sentido a não ser o próprio Jesus. Ele é o Filho de Deus, nascido à semelhança humana, mas sem pecado. Pleno do Espírito Santo, pregou, discipulou, curou, libertou, fez inúmeros milagres e sinais e se entregou à morte de cruz em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas ainda mais, ele ressuscitou, vencendo a morte e está vivo até hoje. Jesus não vai morrer na Sexta-feira Santa. Jesus não morre mais, Jesus é eterno, vivo. Ele é eternamente vivo. A gente se lembra do que ele passou na Sexta da Paixão, mas não que ele morra. Não, ele continua vivo, ele venceu a morte. Tem até um estudo, não me lembro se é do professor Tércio, não sei, eu tenho que ver bem certinho, em que ele diz assim, a gente não devia, Sexta da Paixão não devia ser um culto triste, devia ser um culto de gratidão, não de tristeza. Né? Interessante, né? Então, vamos passar então, para ti que tem o PDF, fica mais fácil, para ti que não tem o PDF, pega teu papel e caneta e vamos ver então os estágios da Páscoa segundo a Bíblia. Jesus é a nossa Páscoa, então vamos pegar Jesus na Bíblia. Então, o primeiro estágio da Páscoa é a entrada triunfal em Jerusalém. Quando Jesus chega em Jerusalém, antes disso ele tinha avisado, olha, eu estou indo para Jerusalém, lá em Jerusalém eu vou ser preso. Os discípulos não conseguiam entender o que ele estava falando. E quem é que vai querer ir para ser preso? Né? Mas é para isso que ele tinha vindo. Né? Mas quando ele chega em Jerusalém, o povo ouve falar dos milagres que ele faz e aclama ele como Messias e Senhor. Chama ele de Rei dos Reis. Ele entra em Jerusalém e o que me chama a atenção é que o mesmo povo que começa a gritar Hosana ao filho de Davi, o Messias, louvado seja o Messias, enquanto ele está entrando em Jerusalém, daqui a uma semana o povo está dizendo crucifica o falso profeta. Que horrível isso, né? O mesmo povo que está feliz com os milagres, agora manipulado por interesses, começa a mandar crucificar Jesus. Coisa feia isso. Então Jesus é aclamado como Messias. Então começa a Páscoa, que a cristandade acabou apelidando de Domingo de Ramos. Né? Começa a Páscoa quando Jesus, uma semana antes da Páscoa, da festa da Páscoa, a gente celebra a entrada triunfal de Jesus, quando Jesus é aclamado como Messias e Senhor pelo povo de Jerusalém, que saúda com ramos. Em seguida, quando Jesus passa pelo povo aclamando, ele entra no templo e expulsa as pessoas que estavam usando a igreja para fazer comércio, para em vez de orar,
de vez de usar a igreja para promover a santidade, para promover a comunhão com Deus, estava usando a igreja para suas próprias concupiscências e corrupções, e Jesus expulsa as pessoas do templo. Isso, anotem aí, está em Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 13. Também a gente vê em outros lugares também, por exemplo, Lucas, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 46. Anota e leia depois. Daí, em seguida, a instituição da nova Páscoa. Antes de Jesus ser crucificado, ele já instituiu. Deixa eu ver o que é. É verdade, Ângelo. Enganaram o povo e o povo assim aceitou o engano. Por isso a gente tem que tomar cuidado com que as pessoas. Olha, isso que o Ângelo acabou de falar. O Ângelo está dizendo assim, para ti que não está acompanhando, o Ângelo está dizendo assim: eles enganaram o povo que adoravam Jesus. Verdade. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, a gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam, com essas correntes que vêm pelo Facebook, pelo WhatsApp, manipulação, isso aí. Coisa na televisão, notícia na televisão, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas tentam nos enganar mesmo. O povo foi enganado porque ouviu, em vez de ler a Bíblia, em vez de estudar, em vez de ouvir a voz de Jesus, em vez de. Não, eles ficaram ouvindo as coisas, as conspirações, as teorias de conspiração que ficam espalhando por aí, e com isso mandaram crucificar Jesus. Então, essa manipulação que a gente corre o risco de sofrer até hoje. Por isso que é importante participar da escola dominical, por isso que é importante prestar atenção nas pregações, por isso que quando se tem alguma dúvida é para perguntar para o pastor e para a pastora, porque o pastor e a pastora não estão ali para dirigir culto qualquer um pode fazer, o pastor e a pastora estão ali para orientar. Então tem dúvidas, recebeu uma mensagem, antes de repassar essa mensagem, conversa com o pastor, conversa com a pastora, e o pastor e a pastora, se não souber na hora, vai saber como procurar, e junto vão descobrir para não acontecer o que aconteceu com esse povo. Uma semana estão acolhendo Jesus como Senhor e Salvador, na outra semana estão mandando crucificar por causa que foram manipulados, foram enganados, para que a gente não seja enganado. Jesus vai dizer em João, capítulo 8, que se nós conhecermos a verdade nos liberta. João 8,32. Então a gente tem que conhecer a verdade, não pode ficar ouvindo o que dizem, ouvindo o que a televisão fala, que o Facebook, que o YouTube, que não sei o que fala. Tem que estudar na Bíblia e procurar orientação para não acontecer o que aconteceu com o povo, como bem falou o irmão Ângelo. O irmão Ângelo é o aluno mais dedicado da escola dominical. Vamos lá. Instituição da nova Páscoa. Então, antes de ser preso, Jesus explica a Páscoa. Foi o que a gente explicou, né? Jesus dá um novo sentido à ceia pascal, como sinal da aliança do seu corpo e sangue. Isso a gente viu em Mateus, capítulo 26, 17 a 30, Lucas 22, versículos 7 a 20, certo? Então, o que a gente já viu agora há pouco. Fantástica pergunta do Ângelo. Ele está perguntando assim, mas esse povo que foi manipulado e depois pediu perdão. Olha, eu gostei tanto dessa pergunta que eu vou abrir parênteses na história e vou mostrar o povo pedindo perdão. Ângelo, tu não imagina que fantástica é essa tua pergunta. Porque não está no roteiro essa pergunta, né? Não está no assunto, mas para um pouco o estudo sobre Páscoa e vamos responder a pergunta do Ângelo, porque escola dominical é isso. É tu perguntar e a gente ver, a gente crescer junto. Atos dos Apóstolos, abrem aí. Isso não está anotem, porque isso não está no PDF. Porque essa pergunta do Ângelo foi Deus que mandou essa pergunta. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Versículo 36 ao 41. Está aí a resposta.
da pergunta do Ângelo. O Ângelo perguntou, esse povo que foi manipulado e mandou crucificar Jesus, eles se arrependeram? Eles pediram perdão? Foi a pergunta do Ângelo. E a resposta está em Atos, capítulo 2, versículo 36 a 41. Eu vou ler. Estejam absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, que vocês mandaram crucificar, que vocês disseram crucifica-o, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, então o povo ouviu, gente, eu estava lá, eu mandei mesmo crucificar, eu disse solta Barrabás, prendam Jesus, matem Jesus, eu falei isso mesmo, gente. E daí, ouvindo isso, eles ficaram angustiados e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, então e agora o que nós faremos? Nós crucificamos o Messias, o que faremos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E daí, versículo 41, então os que aceitaram a palavra, não foram todos, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quantas mil pessoas estavam crucificando, mandando Jesus crucificar? Não se sabe, mas nem todas se arrependeram, mas aquelas que se arrependeram pediram para ser batizadas e vieram fazer parte da igreja, e foram quase 3.000 pessoas que foram batizadas, se arrependeram, foram perdoadas e se tornaram discípulos de Jesus. Então, mesmo aquela pessoa que não acredita, mesmo aquela pessoa que foi manipulada por, né, usando o termo que o Ângelo usou muito bem, foi manipulado, tem chance ainda, é se arrepender, é deixar de ser e vir pedir perdão, se não foi batizado, se batizar, se já foi batizado, então renovar o seu compromisso de batismo e vir congregar na igreja. Esse é o caminho. Boa pergunta, Ângelo, foi de Deus. E anotem então. Pergunta: os que mandaram matar Jesus se arrependeram? Resposta: Atos, capítulo 2, versículo 36 a 41. Muitos se arrependeram. Quase 3.000 se arrependeram. Outros não se arrependeram. Mas os que se arrependeram se batizaram e passaram a integrar a igreja. Oh, glória. Boa pergunta. Eu não sei responder, Ângelo, se a maioria se arrependeu ou se a maioria não se arrependeu, porque a Bíblia não fala quantas pessoas, mas me parece que quando se juntava para um, como é que é, para um julgamento público, como foi o caso de Jesus. Jesus foi julgado em público, numa praça, né? E se juntou muita multidão. São muitas pessoas. Então é possível que, no mínimo meio a meio, tipo 3.000 não se arrependeram, 3.000 se arrependeram. Também junto com esses 3.000 que se batizaram, estavam pessoas que não estavam com Jesus, mas que aceitaram a palavra. Então a gente não tem como saber se a maioria se arrependeu, se a minoria se arrependeu. Por exemplo, de todos os soldados que espancaram Jesus, que torturaram Jesus, que crucificaram Jesus e que ficaram cuidando de Jesus no túmulo, apenas um se arrependeu. E eram vários, né? Era um pelotãozinho. Não sei quantos, mas eram vários soldados que estavam lá, só um se arrependeu. Né? Então a gente não sabe se é a maioria, se é a minoria. Jesus diz que poucos passam pela porta estreita, então dá a entender que geralmente é a minoria que se arrepende, a maioria continua condenada. Mas a Bíblia não diz, então eu não posso dizer com toda certeza se foram todos, se foi a maioria ou se foi a minoria. Né? Mas eu sei que quase 3.000 aceitaram a palavra. Foi muito boa a pergunta. Valeu a pena mudar o assunto. Que na verdade tem a ver com o assunto, porque a Páscoa também é renovo da aliança e também é o momento de voltar para a aliança. Então, Quaresma é esse momento de a gente compungir o coração como aquele povo e voltar a ter aliança com Deus. E esse é o momento da Quaresma. Mas vamos lá.
Jesus no Getsemane, Getsemane quer dizer, né, que é o Horto das Oliveiras, é o monte onde Jesus ia orar com seus discípulos. Ele sempre ia orar lá com seus discípulos, se retirava para orar, mas ele orava no templo, ele orava nas praças, ele orava no acampamento, mas tinha um lugar específico que ele levava para orar com calma, com tempo, fazer vigília, que era o Horto das Oliveiras, o Getsemane. Jesus leva os discípulos para orar no monte, onde pede forças a Deus para suportar o sacrifício e intercede por nós. É lá no Monte das Oliveiras, né, no Getsemane, que ele é preso. A gente vê essa história, anotem aí, Mateus capítulo 26, versículo 36 a 50, e Lucas capítulo 22, versículo 39 a 47. Recomendo muito a leitura de Lucas, porque Lucas faz uma descrição detalhada do que aconteceu. Então, leem os dois, para ver a comparação de um com o outro. Mas eu gosto bastante da narrativa de Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 47. Daí Jesus é preso, no Horto das Oliveiras. Daí Jesus é torturado e crucificado. Jesus é traído por Judas, ele é preso, os discípulos abandonam ele. O único discípulo que não abandonou ele foi João. Todos os outros fugiram. Jesus passa por um julgamento que é indevido, o julgamento é falso. A gente pode ver assim, que o julgamento está todo errado, não é um julgamento de verdade. Quem é que julga Jesus? Tanto os líderes civis, né, tipo do governo, quanto os líderes religiosos, que a gente chama de sinédrio na Bíblia, que é, né, o povo. Então, daí é espancado, em cada momento que ele vai, ele é espancado, ele é humilhado, ele é torturado, ele é obrigado a carregar a própria cruz até o Monte Calvário, né, são 600 metros mais de caminhada, morro acima, carregando uma cruz pesada para depois ser pregado na cruz, e ali ele morre. Isso tudo que está acontecendo é cumprimento das profecias. Está profetizado que o Messias ia sofrer tudo isso. E aconteceu tudo conforme as profecias. E você pode ver isso, eu recomendo aqui a leitura do livro de Mateus. Às vezes eu gosto bastante de Lucas, tem coisas que eu gosto muito de João, tem coisas que eu gosto de Marcos, mas aqui eu recomendo Mateus. Anotem aí, Mateus capítulo 26, do 56 ao 75, e Mateus capítulo 27, do 1 ao 66. Tem toda a descrição disso que ele está falando. Então, Mateus, do capítulo 26, 56, até Mateus, capítulo 27, 66. Então, todo esse trecho está narrando os detalhes do que aconteceu, de como foi, como Jesus foi torturado, como ficavam passando é um problema religioso, então vai para o Sinédrio. Não, é um problema político, então vai para Herodes. Não, mas o problema é do governo, da província, então vai para Pilatos. E em cada vez que ele vai de um lugar para outro, ele é humilhado, ele é espancado, até chegar a um ponto de ele ser surrado horrivelmente. E ainda por cima, depois de um julgamento falso, ele é obrigado a carregar a cruz dele até o Monte Calvário. Ele está desde quinta-feira de madrugada, de sexta-feira de madrugada, sem comer, sem beber, apanhando, sendo humilhado, e ainda tem que carregar a cruz, onde ele vai ser crucificado 600 metros acima. Isso tudo está em Mateus, do capítulo 26 em diante. Mas, o melhor de tudo é Jesus ressuscita. Ele morreu sim, mas ele voltou à vida. Não é que ele ressuscitou como um espírito. Isso eu vou falar num outro estudo. Que tem um estudo que se chama Anastasis. Quando você vê assim, Anastasis, olha, hoje é o estudo da Anastasis, temos que ver, que eu vou explicar. Jesus ele não ressuscitou como um espírito. Ele não é um fantasma. Jesus ressuscitou em carne. Ele assumiu de novo o formato físico, tanto é que ele comeu com os discípulos e tal. Jesus ressuscitou. Depois de 3 dias, Jesus volta a viver conforme as profecias, vencendo a morte definitivamente. Isso está em Mateus capítulo 28 e também está em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 24, do 1 ao 12, e Mateus capítulo 28, do 1 ao 10. Explica Jesus voltando à forma humana, física,
mas glorificado. E por último, Jesus aparece aos discípulos e depois vai ao Pai. Depois que Jesus ressuscitou, por 40 dias, ele ficou aparecendo para os discípulos para fazer uns momentos de discipulado, explicando algumas coisas que ele não conseguiu explicar antes do sacrifício. Ele passou 40 dias aparecendo para os discípulos e fazendo reuniões de discipulado com os discípulos por 40 dias. Ele foi visto por cerca de 500 pessoas. 500 pessoas relatam, historicamente, né, que conversaram com Jesus ressuscitado. É um dado histórico. Um dia, se vocês quiserem, não estava previsto para esse ano, mas tem um estudo científico, um estudo histórico, né, desses relatos. São cerca de 500 relatos falando de contato com Jesus ressuscitado naquela época. Por fim, na última vez, né, despediu-se e subiu aos céus, deixando para mim e para ti a tarefa de continuar a obra dele até que ele volte. Ele vai voltar, mas quando ele voltar, ele vai perguntar: e aí, eu deixei para vocês continuarem a obra, vocês vão continuar? E é isso que a gente celebra na Páscoa, gente. Né? Vejam isso, eu falei, né, vejam isso em Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e Atos capítulo 1 até o versículo 11, certo? Vejam tudo isso. E agora, rapidamente, né, para fechar com eu vou explicar sobre a Páscoa cristã. Né? O que é a Páscoa cristã? É o rito memorial de tudo isso que eu acabei de falar. Então, como já explicado, os primeiros discípulos de Jesus eram, na sua maioria, judeus e tinham o costume do Pêssar, né? Que a gente já viu o que é. Continuaram celebrando essa festa, só que agora com um memorial do sacrifício e ressurreição de Cristo. Então, o Pêssar não era mais lembrança da libertação do povo hebreu do Egito, mas passou para os discípulos de Jesus a representar a morte e ressurreição de Jesus. E cada festa relembravam e recontavam tudo o que havia acontecido com Jesus em seus últimos dias na terra. Então eles se reuniam na época em que Jesus tinha sido crucificado e lembravam, principalmente para as pessoas que não tinham visto, né, a história. Quando os apóstolos espalharam pelo Império Romano, né, onde hoje a gente chama de Europa, fazendo novos discípulos, transmitiram aos novos cristãos a festa da Páscoa, seus significados e seus ritos, mas de forma simplificada. Então não tinha todo aquele aparato que os judeus faziam. Mas uma coisa ficou bem firme, porque Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Jesus mandou fazer o Hamatzó em memória dele. E eu teria que explicar sobre isso, tem um estudo especial, mas não vem ao caso, não dá tempo de eu explicar. Mas foi uma ordem de Jesus e essa ordem tem muita lógica e faz muito sentido. Mas, então, o memorial do pão e do suco da videira. Esse memorial continuou sendo praticado não só pelos judeus, mas por todos cristãos, e que ficou conhecido como Ceia do Senhor. E os apóstolos sempre orientavam sobre a Ceia do Senhor. E tem um documento chamado Didaquê, que não é um documento da Bíblia, mas é um documento escrito pelos apóstolos da época, do século I. O Didaquê, ele ensina sobre a Ceia do Senhor. Mas não é só o Didaquê que ensina. Na própria Bíblia tem ensinamento sobre a Ceia do Senhor. Por exemplo, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dá diversas orientações e exorta os cristãos da cidade de Corinto a se prepararem não só para celebrar, mas para viver a Páscoa. E no capítulo 11 faz diversas orientações sobre como celebrar a Ceia do Senhor. Se quiser ver, abra lá 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. A tradição de celebrar a Páscoa do Senhor foi sendo transmitida por toda a cristandade e manteve seu jeito original até a Idade Média. Então, até a Idade Média, durante toda a Idade Antiga, até o início da Idade Média, os cristãos celebravam a Páscoa, que nem está em 1 Coríntios capítulo 11. Quer saber como é que os cristãos celebravam a Páscoa? 1 Coríntios capítulo 11. Mas depois da Idade Média, quando o cristianismo católico romano absorveu os costumes dos saxãos, dos germânicos e dos eslavos e de outros povos não cristãos, né? Então mudou. Daí veio a história de coelho, veio a história de ovo, veio a história não sei do que, de peixe. Foi aí que entrou. Não tinha isso antes.
coelho, ovo, peixe, não sei o que lá, nada disso tem nada a ver com os costumes cristãos da Páscoa. Surgiram quando os cristãos católicos romanos, quando tiveram contato com os saxões, com os germânicos, com os eslavos, com outros povos pagãos, e aprenderam e assimilaram esses costumes, porque não tinha antes. No século XVII, um pouco antes de surgir os metodistas, inclusive John Wesley teve contato com esse movimento, um movimento da época chamado puritano, que eram neo-reformadores puritanos, eram antes dos metodistas, no século XIX, eles propuseram remover todas essas coisas, tirar da festa, não só da festa da Páscoa, mas tirar de todos os rituais cristãos toda a influência pagã. E o John Wesley, que é o fundador do metodismo, ele teve contato, ele fez parte de um grupo de discipulado puritano e aprendeu sobre isso também, sobre tirar a influência da cultura pagã nos ritos cristãos. Certo? Mas até lá, né, desde do catolicismo, do início do catolicismo romano na Idade Média até os neo-reformadores puritanos, tinha essa misturada coelho, ovo, peixe, que não tem nada a ver com Páscoa. Não tem nada a ver. Pastor, mas eu vou comer peixe na Sexta-feira Santa. Tudo bem, não tem problema. Mas não tem nada a ver com Páscoa. Ah, mas eu vou coelho, boto um coelhinho, eu acho tão bonitinho o coelho. Tudo bem, mas não tem nada a ver com Páscoa. Tem a ver com primavera. Tem a ver com primavera. Vamos lá. Páscoa é cordeiro, certo? Vamos lá. A Páscoa cristã. A Páscoa, e estamos encerrando nosso estudo, o primeiro estudo sobre Páscoa. A Páscoa celebra o sacrifício e ressurreição de Jesus e renova a nossa aliança com ele até a sua volta. Então, o que significa a Páscoa? Celebra o sacrifício de Jesus que ele fez por nós, com gratidão, a gente agradece a Jesus pelo sacrifício que ele fez por nós, a gente com alegria festeja que ele venceu a morte e renova a nossa aliança com ele. Isso que é a Páscoa. Então, alguns ritos que os cristãos têm usado no decorrer dos anos, e já estamos encerrando. Então, se tu tem alguma intervenção, algum comentário, o que tu está achando dessa aula? O assunto é relevante? Tem coisa que tu sabia? Ou tudo tu já sabia? Ou tinha alguma coisa que tu não sabia? Comenta agora, porque eu já estou encerrando. Daí eu só vou ler os comentários. Vou ler agora esse último slide, ler os comentários e orar e encerrar. Certo? Então, participa agora conosco aqui, até para me dar um feedback, se o assunto foi relevante ou não. Mas alguns ritos significativos que os cristãos têm usado na Páscoa. Um dos ritos significativos, que não é ligado com a Páscoa, mas acabou se tornando ligado com a Páscoa, é da cinza. Se jogar cinza na cabeça, não tem a ver com Páscoa, mas tem a ver com... É um sinal de arrependimento. No Antigo Testamento, e durante muito tempo, era um costume assim, para as pessoas demonstrarem que estavam arrependidas, se elas perceberam que elas estavam vivendo em pecado, se elas perceberam que elas estavam vivendo fora de Deus, mas de repente elas, opa, mas eu quero voltar para Deus, elas pegavam e se jogavam cinza na cabeça para representar o seu, e se vestiam de pano de saco, né? Em vez de botar uma roupa certinha, se vestiam de pano de saco, de pano grosseiro, uma roupa feia, e se jogavam cinza na cabeça, rapavam a cabeça, jogavam cinza na cabeça e faziam jejum para demonstrar que elas queriam mudar de vida. Era um sinal de arrependimento. Só que durante o início da preparação para a Páscoa, os apóstolos falavam muito de arrependimento. E daí era comum, porque a Páscoa celebra o perdão dos pecados. Então, as pessoas começavam a ouvir essas pregações e iam pedir para os apóstolos: ah, mas eu escutei tua pregação, apóstolo, tem cinza aí, joga cinza em mim, porque eu quero mudar de vida. E acabou virando um costume, né? Então,
costume antigo de demonstração de arrependimento. As cinzas lembram que nós somos cinza, que nós somos pó, que nós não somos nada. E que nós vamos voltar ao pó e que precisamos buscar a Deus enquanto a gente pode. Depois que a gente virar pó, não dá mais para buscar Deus. Depois que morreu, não tem mais o que fazer. Tem que buscar Deus agora. É isso que a cinza representa. E havia um costume das pessoas irem até a igreja, pedir aos pastores, aos apóstolos, que derramassem cinza nas suas cabeças como sinal de que estavam arrependidas do pecado. Pastor, eu quero mudar de vida. Tira a cinza da minha cabeça porque eu quero mudar de vida. Era um sinal. A cinza não purifica nada, não é a cinza, mas é um sinal. Geralmente faziam isso, e daí se costumou fazer isso, geralmente no primeiro dia da quaresma. Então, no primeiro dia de preparação para a Páscoa, se costumava fazer isso. Até hoje, eu estava vendo a igreja de Ipworth, na Geórgia, Estados Unidos, é a igreja metodista histórica, uma das mais antigas do mundo. Metodista é a igreja de Ipworth. E eu participo do canal da Igreja Metodista, eles derramam cinza na cabeça até hoje, no primeiro dia da quaresma. Então, o que é quaresma? Quaresma é 40 dias de preparação antes da Páscoa. Lembram os 40 anos de caminhada no deserto pelo povo hebreu, lembra também os 40 dias aguardando, que o povo ficou aguardando para que Moisés trouxesse as tábuas da lei, mas, acima de tudo, lembra os 40 dias de preparação de Jesus no deserto. Jesus ficou 40 dias em jejum se preparando para o ministério. E um exemplo de Jesus está em Mateus capítulo 4, quem quiser ver. E esse exemplo de Jesus nos motiva a fazer o mesmo. Nesse período, orar mais, jejuar mais, meditar mais a Bíblia e se preparar para o que Deus vai fazer, porque nós vamos renovar nossa aliança com Deus na Páscoa. Então, motivado a gente fazer o que Jesus fez, 40 dias de preparação. É um tempo de quietude, de a gente se aquietar, é um tempo de meditar, é um tempo de aprofundar nossa comunhão com Deus. É um costume bonito, muito antigo e que se ainda faz. A Sexta-feira da Paixão é um culto especial que relembra os últimos momentos de Jesus antes do seu sacrifício. Momento de reflexão e comoção, e eu não coloquei aqui para dizer, e gratidão. É um culto de gratidão, lembrando o sacrifício que Jesus fez no nosso lugar. E o domingo de Páscoa é a grande festa cristã da vitória do Messias sobre a morte. Se celebra com culto festivo, com fraternização em família, renovando a esperança na volta de Cristo e no restabelecimento do seu reino. É a grande festa, é a festa mais importante do calendário cristão, é a festa de Páscoa. É a festa em que a gente se reúne numa igreja, numa assembleia solene, num culto bonito, canta, se alegra, celebra que Jesus venceu a morte e vai voltar. A irmã Iara, lá de Cachoeira do Sul, está assistindo pelo YouTube, pelo WhatsApp. Deus abençoe, irmã Iara, graça e paz. Então, nós estamos encerrando o nosso estudo sobre Páscoa. O que tu achou sobre esse estudo? Foi relevante? Ficou alguma dúvida? Não vou poder responder online, mas tu pode colocar o comentário aqui que depois eu respondo por escrito, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Ângelo colocou: o coelho é mais uma questão americana, como o Papai Noel, o Santa Claus. O coelho não é americano, o coelho é de origem europeia. Tem a ver com a deusa pagã Easter ou Astra, que é a deusa da fertilidade. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, volta o vídeo e eu explico bem certinho. Né? Só que e virou um símbolo de comércio, né? Porque tu não tem como vender Jesus morto de chocolate, mas tu pode vender coelho de chocolate. Então é uma questão comercial mesmo. Mas o coelho é a deusa pagã Easter ou Astra, que era representada por uma lebre e que lá na Europa se celebra na primavera. E na Europa, no hemisfério norte, a Páscoa cai na primavera. Aqui no hemisfério sul, a Páscoa cai no outono, mas lá no hemisfério norte, a Páscoa cai na primavera. E na Festival da Primavera, eles fazem homenagem a essa... Faziam, né? Acho que não existe mais essa religião, uma religião que não existe mais, né? Uma religião pagã. Faziam homenagem, festival, à deusa Easter,
ou Oastra. Em alguns países de língua inglesa, como os Estados Unidos, porque os ingleses são anglo-saxões, né? Então, de origem saxônica. Então, onde existe a influência saxônica, como nos Estados Unidos, a própria Páscoa, em vez de chamar Páscoa, como aqui no Brasil o nome é certo, Páscoa, Pesach, né? Páscoa. Nos Estados Unidos eles chamam de Easter, que é a deusa, até eu particularmente, agora, fecha parênteses, é opinião minha agora, só opinião minha, não é doutrina isso, mas opinião minha. Eu considero uma blasfêmia chamar o Pesach de Easter, chamar uma festa santa instituída por Deus, que lembra o renovo da aliança em Cristo Jesus, com o nome de uma deusa pagã. Eu acho que lá nos Estados Unidos eles tinham que mudar o nome. Mas essa é a opinião minha, né? Então, coelho tem a ver com a lebre, que é a representação animal da deusa pagã da fertilidade dos europeus da Idade Média, certo? Não tem nada a ver com Páscoa. Nada a ver com Páscoa. Alguém colocou assim, o comércio se aproveita das coisas, isso. O comércio se aproveita das coisas para vender, para isso, para aquilo, né? E para transformar tudo que eu não estou vendo quem é que escreveu essa. Deixa eu ver aqui. Ah, foi o Ângelo. O comércio se aproveita das coisas sérias. É verdade, né? Não está errado, né? As pessoas têm que vender. E mesmo no tempo de Jesus, né, quando Jesus diz assim, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, onde quer que prepare a Páscoa? Ah, vai lá e pega aquela casa emprestada, né? Só que a casa era emprestada, mas eles tiveram que comprar o cordeiro para fazer o churrasco, eles tiveram que comprar os pães, eles tiveram, né? Então teria, claro, que fazer compra, não está errado tu vender coisas, mas eles se aproveitam, eles botam coisas que não tem nada a ver para vender mais. É uma ganância desnecessária, né? Agora, não está errado vender pão, não está errado vender suco de uva, não está errado lembrar né, que aqui nesse comércio tem suco de uva para vender, para fazer a Páscoa, que tem pão para vender para fazer a Páscoa. Não está errado. O errado é eles se abusarem, né, e meio que empurrar as pessoas para comprar, né, e tirar a santidade da coisa. Mas é isso. Obrigado pela participação de todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Se tem mais alguma coisa, pode escrever aqui que depois eu respondo por escrito. E nós vamos ter a gente vai ter outro estudo sobre isso. E esse meu outro estudo a gente pode também apontar as questões de vocês e responder no próximo estudo, certo? Obrigado por estar conosco até aqui. Meu Senhor e meu Deus, nesse momento nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Pedimos que esse conhecimento sobre Páscoa nos enriqueça para que a gente possa viver, Senhor, esse período de preparação de maneira adequada, de maneira correta, de maneira santa. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, por cada família que participou. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deu esse conhecimento e que a gente possa, Senhor, compartilhar essa notícia e renovar nossa fé, nossa esperança, renovando a nossa aliança em Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Obrigado para ti, para a família. Deus abençoe e até nossos próximos encontros.